Bom dia, boa tarde, uma boa noite a todos. Para quem estiver acompanhando essa apresentação, estou representando o grupo 7, formado pelo Gustavo Neves, Hugo Favorito Pereira e Lucas Bart, da turma de Computação Aplicada em Engenharia de Produção 2, do IFES do campus Cariacica, com o tema Análise Multivariada de Dados, Análise de Correspondência. Então vamos lá, dar início às nossas apresentações. Bom, hoje em dia, negócios devem ser mais lucrativos, reagir rapidamente e oferecer produtos e serviços de maior qualidade, ter menos trabalhadores e ao menor custo, criação e o gerenciamento de conhecimento eficaz. Só que hoje em dia não há falta de informação como tinha antigamente, mas sim escassez de conhecimento. Então, há tantas possibilidades, mas em si a falta do interesse em buscar esse conhecimento para resolver os problemas da empresa. Segundo Peters, estamos nos afogando em informações e famintos por conhecimento. A informação disponível explodiu nos últimos anos e continuará no futuro, provavelmente ainda mais rápido. Muita dessa informação desaparecia, não era coletada ou era descartada. Então, como não tinha uma forma de analisar, de utilizar essas informações, ela era deixada de lado e muitas das vezes não utilizada. Hoje, ela é coletada e armazenada em banco de dados. Pode ser analisada e compreendida através de técnicas estatísticas multivariadas. Uma delas, a análise de correspondência, que será tratada neste trabalho. Segundo Hare Jr., a análise multivariada se refere a todas as técnicas estatísticas que simultaneamente analisam múltiplas medidas sobre indivíduos ou objetos sob investigação. Medir, explicar e predizer o grau de relacionamento entre as variáveis e os impactos entre os mesmos é uma das funções da análise multivariada. Ela permite que as organizações criem conhecimento, melhorando suas tomadas de decisões. Então, uma das formas de cessar aquela falta de conhecimento é a análise de correspondência. É a análise multivariada, perdão. Bom, o que seria a análise de correspondência, então? A análise de correspondência é um método para a determinação de um sistema de associação entre os elementos de dois ou mais conjuntos, buscando explicar a estrutura de associação dos fatores em questão. Então, ele vai associar uns fatores coluna com o fator linha e ver qual está mais próximo, qual está mais interligado, qual é a familiaridade de cada um com cada coluna, com cada linha. Foi desenvolvida por Fischer em 1940 e difundida na França por Benzecre em 1969. É uma análise exploratória e descritiva dos dados que permite uma análise gráfica das interrelações ou correspondências entre as variáveis. Como eu disse, ele permite uma relação entre linhas e colunas de uma forma visual e gráfica. É um método híbrido de escalonamento multidimensional e também é conhecido como escalonamento ou score ótimo, média recíproca ou análise de homogeneidade. Bom, os objetivos da análise de correspondência. Tem dois por principais. Redução de dados. Busca-se reduzir a dimensão das variáveis categóricas originais, preservando ou expressando bem a estrutura dos dados originais. Então, uma tabela enorme com vários dados, ela concatena, ela reduz para ficar de uma maneira mais visual, sem perder os dados originais, sem perder a importância e o significado dos dados originais. E um outro objetivo são as transformações. Pelas correspondências entre as entradas na tabela de frequência, é possível extrair scores que possam representar bem as associações das variáveis categóricas. Bom, a aplicação. Ela pode ser aplicável em diversas áreas, como, por exemplo, ciências sociais, na parte de economia, administração, sociologia e demografia, na área de ciências humanas, na psicologia e na história, e nas áreas agrárias, ciências biológicas e saúde. Especialmente ciências sociais e humanas, visto que seja comum utilizarem questionários com variáveis categóricas. Bom, é uma técnica muito utilizada com sucesso para ilustrar segmentos de mercado baseado em julgamentos de preferência. Então, você pode analisar os dados de mercado de uma determinada empresa sobre qual produto é preferido por tal pessoas, por tal grupo social. Determinar quais produtos são mais competitivos entre si. Então, você pode ver qual produto é mais vendido em determinado local, em determinada filial, por exemplo. Deduzir quais critérios as pessoas usam quando julgam produtos, companhias e anúncios. E existem dois tipos de análise de correspondência. A simples, que é aplicar em tabela de contingência de apenas duas variáveis, e a múltipla, que é aplicar em tabelas com mais de duas variáveis.
A diferença da análise de correspondência para as outras técnicas de análise multivariada de dados. A análise de correspondência pode ser usada com dados nominais, nome, gênero, raça, idade, em vez de avaliações métricas de cada objeto sobre cada atributo. Tal capacidade permite que a análise de correspondência seja usada em muitas situações nas quais as técnicas multivariadas mais tradicionais são inadequadas. Ela pode criar mapas perceptuais em um único passo, onde variáveis e objetos são simultaneamente representados com base diretamente em suas associações. E as relações entre objetos e variáveis são uma meta explícita da análise de correspondência, então o foco dela principalmente é analisar os seus objetos com as variáveis que estão sendo analisadas, ver qual é a correlação entre eles. Bom, um exemplo simples, retirado do livro Análise Multivariada de Dados, é sobre a venda do produto A, B e C. Então vamos lá, vou explicar um pouco passo a passo como o livro faz, para depois entrar no nosso artigo. Bom, venda de produtos ao longo de uma única variável demográfica, a idade. Então ele vai analisar a venda do produto A, B e C em relação à variável demográfica, idade. Então, ele vai analisar qual tipo de produto os jovens adultos na faixa etária de 18 a 35 anos preferem, qual o tipo de produtos as pessoas de meia idade, que são de 36 a 55 anos, preferem comprar, assim sucessivamente até os idosos de 56 anos ou mais, quais produtos eles estão mais familiarizados a comprar, qual é a preferência deles na hora da compra. Percebe-se que as vendas variam bastante com os produtos e com os grupos genéricos. Então, olhando apenas a tabela com o recolhimento dos dados, não tem como saber qual produto é preferido por cada faixa etária. Entendeu? Então, não tem como a gente ter essa afirmação. Com a análise de correspondência, a gente pode ter a comprovação exata. Bom, o objetivo desse exemplo, identificar padrões de vendas de modo que possamos estabelecer que os jovens compram mais o produto X ou os idosos compram mais o produto Y. E o que pode-se aprender a partir dos dados da tabulação cruzada? Pode-se olhar os totais das colunas e linhas para identificar a ordenação das categorias, mas mais importante ainda, pode-se ver os tamanhos relativos de cada célula da tabela de contingência, refletindo a quantia de cada variável para cada objeto. A comparação das células pode identificar padrões que refletem associações entre certos objetos e atributos. Para identificar padrões distintos, precisa-se de mais dois elementos que ajudam a refletir a distinção de cada célula relativa a outras células, que é a padronização de contagem de frequência e um método para retratar cada célula em um mapa perceptual. A análise de correspondência utiliza do Q² para padronizar os valores de frequência da tabela de contingência e formar a base para associação ou similaridade. Ela necessita-se de um valor Q² para cada célula, e para esse cálculo são 4 passos necessários. Primeiro passo, o cálculo das vendas esperadas. O segundo, a diferença entre frequências de células esperadas e as reais. O passo 3, cálculo do valor Q². O passo 4, criação de uma medida de associação. Depois, transformam em uma medida de associação esses dados. Vamos para o primeiro passo, que é o cálculo da célula esperada, a contagem de células. As vendas esperadas são definidas como a probabilidade conjunta da combinação da coluna com a linha. Então, segue essa fórmula, que é total de coluna da célula vezes total de linha sobre o total geral. As frequências esperadas fornecem uma base para comparação com as frequências reais. Viabilizam o cálculo de uma medida padronizada de associação usada na construção do mapa perceptual. Segundo passo, calcular a diferença entre as frequências esperadas e a frequência real. A fórmula é simples, diferença é igual a frequência esperada menos frequência real, e a grandeza da diferença denota a força de associação e o sinal representado nesse valor. Então, com a frequência, você vai saber qual é a força daquele produto sobre determinada faixa etária. Passo 3. Padroniza-se as diferenças ao longo das células de forma que comparações possam ser facilmente realizadas. Então, assim, a gente faz o cálculo do valor de Q², que é representado por um X², que é igual a diferença ao quadrado sobre a frequência esperada de cada célula. Bom, depois de realizar os 3 primeiros passos, tem-se a seguinte tabela. Então, aqui ele já pode analisar qual a quantidade de vendas de cada produto em relação à faixa etária dos jovens, o valor de Q², as diferenças e o total de vendas esperadas para cada produto em determinada faixa etária. Como, por exemplo, na meia idade,
33,73 do produto A, e nos idosos, que é de 25,45. Então, com isso, a gente pode analisar qual produto é mais associado a qual faixa etária. Bom, o nosso passo 4 é converter esse valor de Q quadrado para uma medida de similaridade. É necessário, então, inverter o sinal da diferença, que é o resultado, é a medida que atua como medida de similaridade. Valores negativos indicam menor associação e valores positivos apontam uma maior associação. Então, a gente pode vir aqui, por exemplo, na categoria etária de jovens. O produto A possui um valor de Q quadrado de 0,15. Então, como o valor aqui é positivo, a gente vai inverter o sinal, vai ficar menos 0,15. E como é um valor negativo, então ele tem uma baixa familiaridade com esse produto. Assim por diante, até analisar todas as faixas etárias de todos os produtos. Como eu disse, por exemplo, o valor Q quadrado para jovens que compram o produto A de 0,15 é declarado como um valor de similaridade de menos 0,15, por conta da sua diferença que foi positiva em 1,82. Então, voltando aqui. Como o valor da diferença aqui foi positivo, então o valor Q quadrado muda de sinal para 0,-15, então possui baixa familiaridade. Como o produto B possui um valor negativo, então a gente inverte. A gente mantém o valor positivo para o valor Q quadrado, que é de 7,54. Então ele tem uma maior familiaridade com o produto B em relação ao produto A. Isso para jovens. A análise de correspondência vai fazer isso para cada faixa etária e relacionar com cada produto. Vamos lá. Criação do mapa perceptual. Os valores de similaridade fornecem uma medida padronizada de associação. Com essas medidas, a análise de correspondência cria um mapa perceptual, através de estimações de dimensões ortogonais sobre as quais as categorias podem ser colocadas para explicar melhor a intensidade de associação. Esse aqui foi a apresentação gráfica, o mapa perceptual. O número de dimensões, que é n, é o menor dos números de linhas ou colunas menos 1. Ou seja, o número de dimensões é igual a n menos 1. O mapa perceptual fica dessa maneira. E através do mapa não há como saber a razão por que essa familiaridade ocorre, e sim saber que ela ocorre. Então, teria que ter um estudo mais a fundo para saber o motivo para cada produto seja relacionado com qual faixa etária. Aqui podemos já perceber que os jovens adultos possuem uma familiaridade maior com o produto B, os idosos com o produto C e as pessoas de meia idade com o produto A. Bom, entrando no nosso artigo. O artigo foi retirado com base na pesquisa no Google Acadêmico, com o título Análise de correspondência entre clínicas médicas e indicadores hospitalares. É o caso do Hospital Universitário de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O objetivo do artigo: analisar a correspondência dos indicadores hospitalares, que são internação, transferência recebida, altas, transferências enviadas e óbitos, com as clínicas do Hospital Universitário Santa Maria, que é por sigla HUSM. Pode servir como importante ferramenta de gestão no que tange ações como avaliação de serviços prestados nas diferentes clínicas do hospital universitário. Então, esse artigo utilizou da análise de correspondência para avaliar como é feita a gestão de cada clínica e relacionadas com os indicadores hospitalares citados anteriormente. Bom, os indicadores hospitalares são instrumentos utilizados para avaliar o desempenho hospitalar e envolvem organização, recursos e metodologia de trabalho. Os dados coletados nas diversas áreas do hospital, são 17 clínicas ao todo, quando relacionados entre si, podem se transformar em instrumentos de gestão úteis para avaliação de assistência prestada, quantidade e tipo de recursos envolvidos e controle dos custos gerados na produção de serviços. Então, com uma simples análise de correspondência, a gente pode analisar basicamente tudo que envolve a clínica. Assistência prestada, na hora do atendimento, por exemplo, a quantidade e tipo de serviços que são disponibilizados para cada clínica, que são envolvidos nela, e o controle de custos de cada clínica. As frequências marginais, que vão ser utilizadas nesse artigo, de uma tabela de contingência, são chamadas de massa, sendo interpretadas como pesos para cada perfil de categorias consideradas. Então, vocês vão ver mais para frente que existem dois tipos de perfil linha e perfil coluna, e é utilizada uma média ponderada com essas frequências, que são chamadas de massa. Essa análise de distribuição de massas por linhas e ou colunas pode ser tomada separadamente ou em conjunto. Se em uma tabela de contingência estejam as variáveis nas colunas e os casos nas linhas,
pode se caracterizar uma linha segundo uma distribuição proporcional das colunas, chamando assim de perfil linha. Assim como o perfil coluna, que é a caracterização de uma coluna de acordo com a distribuição proporcional das linhas. Então, se eu estiver de frente para uns dados, ele relaciona as minhas linhas em relação à distribuição das colunas, eu vou ter um perfil linha, uma tabela de perfil linha. Ou ao contrário, eu vou ter um perfil de colunas, se eu tiver colunas que estão relacionadas de acordo com a distribuição das linhas. Bom, considere a seguinte tabela de contingência genérica, com L linhas e C colunas, onde L linhas estejam os casos, CI, e nas colunas estejam as variáveis. Então, aqui teremos as nossas clínicas, que são os nossos casos, e aqui os nossos indicadores, que são as nossas variáveis. E cada um desses elementos seria a frequência de cada indicador com cada caso, que seriam as clínicas. Os perfis linhas e perfis colunas fazem a caracterização e ou descrição de cada variável ou caso de interesse. Ao calcular a média desses perfis, tem-se uma medida que representa as frequências marginais relativas, chamada de centroide no artigo. Então, essas frequências marginais são chamadas de centroide. É o valor do elemento dividido pelo total de cada linha. Nesse caso aqui, que é o perfil linha, né? Então, ele faz isso para cada elemento para saber a frequência, relacionando cada clínica com cada variável. O perfil coluna é feito de maneira análoga ao perfil linha, porém ponderando cada coluna em relação às linhas de tabela, da seguinte maneira. Então, ele faz relacionando cada elemento com o total de cada coluna. O centroide é também o valor esperado para cada perfil, e pode-se dizer que, por inércia, seria esperado que as linhas tivessem esse perfil. A distância entre os pontos, como foi falado anteriormente no exemplo do livro, e o centroide são distâncias entre os valores esperados e os valores observados. E por isso são chamadas de distâncias Q quadrado, que são distâncias semelhantes à euclidiana, mas que ponderam a massa dos perfis. Então, diferente das distâncias euclidianas, ela utiliza a média ponderada. Ela pode ser calculada da seguinte maneira, seguindo essa fórmula de Q quadrado, uma fórmula mais estatística do que a outra que foi prestada no livro, que foi uma fórmula mais didática e mais visual. Na representação dos pontos no gráfico, deve-se recorrer a técnicas de redução de dimensionalidade, como a ACP. Como eu falei, um dos objetivos da análise de correspondência é a redução. Ele vai concatenar esses dados de uma maneira menor, com dimensões menores, sem perder a estrutura original dos dados. Ele faz essa redução de dimensionalidade com a análise de componentes principais, ACP, e a análise fatorial, AF, para derivar um sistema de coordenadas a um espaço com número de dimensões na qual possibilite melhorar a visualização, como eu disse. Para isso, utiliza-se o valor singular, ou alto valor, como é chamado na análise de componentes principais e análise fatorial, que representa a razão de variâncias entre scores das linhas e colunas, indicando quantos por cento da variância total é explicada por cada dimensão, por cada fator. Para a análise, foi gerada uma tabela de contingência contendo, nas linhas, os casos, que são as 17 clínicas, e nas colunas são as variáveis, que são os indicadores do hospital durante o período de 2000 até 2005. Aqui, o autor do artigo montou uma tabela com cada clínica, são 17 ao todo, com as siglas representadas do lado, e na terceira coluna ele fez uma breve descrição da função de cada clínica, para ficar entendido para um leigo que não conhece um pouco do que faz o hospital, de cada clínica que faz o hospital, para poder relacionar e descrever certinho o que cada clínica faz. Então, isso aqui foi só uma tabela de apresentação para descrever cada clínica. E aqui temos a nossa tabela de contingência. Ela tem as frequências observadas no cruzamento das variáveis linhas e das variáveis colunas. Então, aquela forma de variar o elemento de cada caso com a média ponderada total resultou nessa frequência, nessa tabela de contingência, de cada clínica relacionada com cada variável. Então, a obstetria, por exemplo, com internações, tem 8.968 casos e óbitos apenas 2. Então, ele vai fazer isso para cada clínica, com cada variável, e depois analisar na forma gráfica no mapa perceptual. Bom, para a realização da análise foi realizado um teste Q quadrado,
para verificar a existência de associação entre as variáveis linhas e as variáveis colunas. O Q quadrado calculado foi x ao quadrado igual a 59.670, que mais para frente no nosso software vai poder comprovar que foi exatamente isso o valor calculado, com 64 graus de liberdade e significância com p-valor igual a zero. Esse valor p, esse p-valor, rejeita a hipótese nula de dependência de linha em coluna, possibilitando assim realizar a análise de correspondência. Agora, analisa-se o valor singular, ou a inércia, de cada dimensão, para avaliar quantas dimensões de projeção pode ser considerada no modelo. O número de dimensões possíveis de serem derivadas será sempre n-1, como foi dito, e nesse caso vai ser 4 dimensões. Como você pode ver na tabela de contingência, nós temos 5 variáveis. Como o valor de dimensões é o número de variáveis menos 1, então 5 menos 1, 4 dimensões. Na primeira coluna, nessa coluna de autovalores aqui de dimensões, estão dispostos os autovalores, que são esses aqui, para cada dimensão, onde a soma de todos os seus valores indica a inércia total. Então, se eu somar 0,25 até o 0,00305, vai dar o valor de 0,4319, que é o valor individual, que é a inércia, Sendo que a inércia de cada dimensão será dada pela porcentagem de cada autovalor em relação à inércia total. Então, ele faz uma simples regra de 3, de proporção 0,25, 56, 43 em relação ao valor total da inércia gera um percentual de 59%. E assim por diante. E na terceira coluna ele gera esse valor acumulado. Então, para o primeiro, como não tem nenhum fator antes, é o próprio valor da inércia, 59%, somado com o da segunda dimensão, que é 36%, dá 95,96 aproximadamente. E analisando isso, percebe-se que apenas essas duas dimensões são necessárias para fazer a avaliação desse método, porque já correspondem a 95,96% de todo o caso. Então, utilizar as outras duas dimensões não vai ter um impacto tão grande no nosso resultado, por isso que ele só usa as duas primeiras, que é, como foi dito aqui, tem em torno de 95,96% da variação total dos dados. Aqui o valor Q quadrado de cada dimensão, usando aquela fórmula que foi apresentada pelo artigo. E esse valor total aqui somado vai gerar aquele valor de 59.670, que é o valor do Q quadrado, se você fizer a soma de todos esses valores aqui. Bom, após o estabelecimento da dimensionalidade, ele foi feita a análise gráfica, que é o mapa perceptual, que foi gerado foi esse daqui. Como a análise é feita pela proximidade geométrica dos pontos do gráfico, as clínicas médicas mais próximas de cada indicador hospitalar estarão mais associadas a esses. Então, como o exemplo do livro das idades com os produtos, aquelas clínicas mais próximas das nossas variáveis vão estar relacionadas a ela. Então, vou ter mais familiaridade e prioridade nelas. Então, vamos analisar esses dados. Bom, primeiro, percebe-se que as clínicas médicas que estão relacionadas com o indicador óbitos são a UTI de pediatria, como podem ver aqui na parte inferior do gráfico, e o CTI. Isso se confirma, pois as UTIs e os CTIs têm suas origens nas salas de recuperação pós-anestesia, e por se tratarem de pessoas com diagnósticos mais graves, muitas vezes chegam ao óbito. Então, diferente das outras clínicas, a UTI de pediatria e o CTI estão mais relacionados ao óbito, porque são pessoas que já vão para lá já são mais debilitadas, as pessoas que vão para lá, já são diagnosticadas com doenças mais graves e, em sua maioria, ocorrem o óbito. Por isso, estão relacionadas à variável óbito. Percebe-se também que a UTI de recém-nascidos está intensamente ligada à variável de transferências enviadas, que está aqui no nosso canto inferior esquerdo, se você for olhar essa análise cartográfica, indicando ser uma clínica médica com alto grau de recuperação de pacientes. Isso é fácil de notar porque é uma UTI de recém-nascidos que logo após o parto são enviados para essa UTI e quando não precisam de mais observação, eles são transferidos para uma outra área. Então, a maior taxa de transferência está relacionada com a clínica de recém-nascidos, com a UTI de recém-nascidos. No agrupamento associado, a variável transferência recebida, TRSC, que está aqui no nosso canto direito, observa-se a presença das clínicas cirurgia, pediatria, medicina no andar 5,
e UCI de neonatal. Este agrupamento nos mostra que tais clínicas médicas são as que mais recebem pacientes internos do hospital, principalmente para recuperação e para fazer as cirurgias. Cirurgia dispensa comentários, né? Porque o paciente é transferido para essa área para receber cirurgia. Na pediatria, em alguns casos também isso ocorre. E na UCI de neonatal, que é para operações de recém-nascidos. Então, eles também são enviados para essa clínica UCI NN, de neonatal. E a MED 5 é uma clínica de recuperação. Então, também está associado a receber essas transferências. Os pronto-atendimentos, PAAD e PAPED, apresentam uma alta correspondência com a variável internação. Isso se dá pois o setor de pronto-atendimento é o único setor do hospital que atende por demanda e que, a partir de seus diagnósticos, os pacientes recebem alta ou então são internados. Aqui é uma peculiaridade desse gráfico porque mostra a parte de pronto-atendimento muito próxima da parte de internação, que ocorre esses casos mesmo, quando os pacientes chegam nos pronto-atendimentos, eles podem ser diagnosticados a ficarem internados no hospital, mas também indica uma proximidade com a variável alta, o que indica que, além de ter muitos pacientes que vão ser internados quando vão até o pronto-atendimento, muitos também têm alta, por isso essa proximidade e o afastamento da variável óbito. Vocês podem perceber que a variável internação com as clínicas de pronto-atendimento estão muito distantes da variável óbito, que é muito difícil uma pessoa chegar lá e chegar a óbito, entendeu? Então, elas estão mais ligadas à variável internação, como foi visto, e um pouco mais ligada à variável altas também. O quinto e último agrupamento, que é a ser analisado, que é a variável alta, que associa com as clínicas de obstetria, ginecologista, médico 4, na andar 4, né? Diálise, CTC-RIAC, CTMO, SERD e PG. Isso ocorre porque são clínicas do hospital onde são apenas de consulta. Não tem muito a ver com internação, com essas coisas. Então, por exemplo, no ginecologista e no obstetra, você vai, faz sua consulta e vai embora. Então, você recebe alta. Por isso que são variáveis, são indicadores, são clínicas ligadas a esse tipo de indicador alta. Bom, sabendo que indicadores hospitalares são índices de medida que podem ser utilizados para a avaliação hospitalar, procurou-se traçar correspondências entre estes indicadores e as clínicas médicas do hospital. A análise de correspondência possibilitou uma abordagem clara e precisa dos dados categorizados, permitindo uma abordagem gráfica de forma a extrair importantes e interessantes informações a respeito das clínicas do hospital, evitando assim interpretações equivocadas ou mesmo trabalhosas, que poderiam ser feitas utilizando-se análises separadas para cada clínica. Então, por exemplo, se eu avaliasse uma variável específica e só ela, sem relacionar com as outras clínicas, com as outras variáveis, eu não teria uma afirmação precisa do que ocorre naquele índice, naquele indicador. Então, eu preciso de uma avaliação conjunta, relacionando cada clínica com cada variável, para saber a frequência de participação, de familiaridade com cada uma, para assim criar o nosso mapa perceptual e ter uma análise mais precisa de qual a familiaridade de cada indicador com cada caso, que são as clínicas. Bom, agora eu vou estar apresentando para vocês essa aplicação no nosso software. O software utilizado é o Minitab. Bom, estamos aqui já na interface do nosso software, Minitab. Aqui está disposto os nossos dados da tabela que foi disposta pelo artigo. Na primeira coluna temos as nossas clínicas, que são nossos casos. Aqui temos as frequências já relacionadas à nossa tabela de contingência. E aqui os indicadores hospitalares. Internação, transferência recebida, altas transferências enviadas e obstetria. Então vamos para a análise do nosso gráfico. Vamos em estática multivariada. Análise de correspondência simples. Selecionamos nossas colunas, que são de C2 a C6, que são a nossa tabela de contingência. Nossas linhas são as clínicas e nossas colunas são os indicadores. Para resultado, nós queremos a tabela de contingência, que vai mostrar, juntamente com essa análise, vai mostrar os valores de inércia e os valores de Q².
Vamos aqui. Em gráficos, nós escolhemos os gráficos que a gente quer. A gente quer um gráfico que relaciona linha e coluna. Então, teremos um gráfico de simetria que exibe somente linhas e colunas. Ok? Ok. Ele vai gerar a nossa tabela de contingência com todos os valores. Pode perceber que bate, ó, confere. Voo total. Aí ele vai fazer essa análise. Como foi mostrado no artigo, ele fez a análise e definiu como sendo 4 dimensões, os valores de inércia para cada dimensão e o total dos valores de inércia somados dá o valor total achado pelo artigo também, de 0,4319. Ele faz também a proporção, a porcentagem de cada inércia em relação ao total. Então, 0,2556 em relação a 0,4319 dá um percentual de 59,19. A segunda dá um percentual de 36,77. E, como foi dito também, as duas dimensões primeiras, 1 e 2, geram 95,96% dos casos do hospital. Então, são as principais a serem analisadas. As dimensões 3 e 4 geram um baixo índice, então não precisam ser usadas para fazer essa avaliação. Aqui ele faz as contribuições de linhas, contribuições de coluna, para fazer a geração do gráfico, e aqui ele gera o nosso gráfico de simetria. Pode-se perceber aqui a UTI de pediatria e o CTI próximos ao óbito, como foi dito no artigo, transferências enviadas próximas à UTI de recém-nascidos, transferências recebidas perto do médico no andar 5 ao CNI de neonatal, que recebe esses recém-nascidos pós-parto, e cirurgia e pediatria. Aqui na parte superior do gráfico vemos a variável alta, próximo aos seus casos, e a variável internação próxima aos PAs, que são os prontos atendimentos. Então, observou-se uma ótima utilização do software Minitab para validação e o uso da análise de correspondência para classificar, para explorar, para você avaliar e analisar como está relacionado cada clínica com cada variável, com cada indicador que o hospital dispõe. Espero que tenham gostado dessa apresentação, espero que tenham entendido de forma clara. No mais, muito obrigado, até a próxima.